Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Aqui é Tony Lima e esse é o Apostasia Pod. Chegamos agora no nosso quarto episódio e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Jesus polígamo dos Mormons. Pois é, não basta ter apenas um profeta ou vários profetas polígamos, não basta que Deus seja polígamo também, como foi dito recentemente pelo Elder Oaks. Jesus também precisa entrar no clube da poligamia para que assim a alegria seja completa, vamos assim dizer. Pois é, meus amigos e minhas amigas, Jesus também foi polígamo, segundo líderes do mormonismo, para que eles pudessem legitimar os haréns, de Joseph Smith, de Brigham Young, de vários outros líderes mormons, não só líderes, mas também até pessoas comuns dentro do mormonismo tiveram esse privilégio, vamos assim colocar. Alguns líderes eles chegam a declarar em púlpitos, e isso em conferências, em Salt Lake, que o próprio Jesus Cristo ele tinha várias esposas, filhos, e tem algumas situações, até discursos que falam que Jesus Cristo foi crucificado justamente por ser polígamo. Pense numa perseguição, Coitado de Jesus, o cara era um garanhão, pegava geral, e aí provavelmente que ele pegou algumas mulheres casadas também, não sei, mas o que dizem esses discursos, e isso são discursos de conferências mormons, é que ele foi perseguido e crucificado por isso. Então esqueça tudo que você aprendeu sobre a missão de Jesus Cristo aqui na Terra, tudo o que ele fez, porque tudo isso que está no Novo Testamento é balela, é conversinha para boi dormir, porque o principal motivo da crucificação e da perseguição de Cristo nada mais, nada menos foi do que a poligamia. Olha só, que aberração doutrinária, meu amigo. Então vamos lá para o palco da poligamia. Na década de 1850, lá em Salt Lake, a igreja estava sob pressão do governo americano por conta justamente da poligamia. Essa pressão, mais para frente, ela veio a ocasionar alguns confiscos, ou seja, o governo americano iria confiscar algumas propriedades da igreja porque eles estavam promovendo a poligamia, algo que era contra as leis do país. E aí, por conta dessa pressão do governo, foi que chegou a revelação um pouco mais para frente, de que a igreja iria abandonar a poligamia. Mas isso é um assunto para um próximo episódio mais para frente. Eu só dei uma pincelada aqui para que a gente pudesse entender qual era o contexto da época, o que estava acontecendo, Então, qual que era a estratégia? Era espiritualizar essa prática. Ou seja, eles iriam fazer de tudo para que a prática da poligamia fosse espiritualizada, ou envolvendo o próprio Jesus Cristo, inventando essa história para que eles estivessem ali seguindo o exemplo de Cristo. E aí com isso nós vemos uma distorção do Evangelho, isso é claro, é óbvio, para transformar o Salvador, que eu acho isso é um absurdo, uma heresia sem tamanho, mas infelizmente o mormonismo chega ao ponto de transformar Jesus Cristo em um garanhão celestial para que possa também justificar as puladas de cerca de Joseph Smith e dos seus líderes que vieram a sucedê-lo, A exemplo de Brigham Young e a exemplo de vários outros, Eu estou citando aqui profetas, mas os apóstolos também tinham esse privilégio, Eles pegavam geral lá. E é isso aí, meu amigo, minha amiga. É essa loucura aí, onde você vê essa galera chegar a esse ponto de rebaixar, envolver Jesus nessa história toda deles aí, colocando Jesus como um polígamo que foi crucificado e morto e perseguido
por conta da poligamia, assim como o seu querido profetinha Joseph Smith. Olha só que semelhança interessante, né, os dois. Nossa, como o Joseph seguiu os exemplos de Cristo. Meu pai do céu, o cara foi assim, implacável, detalhe a detalhe, em seguir o exemplo de Jesus Cristo. Gente, é um santo. Caramba, não é à toa que tem uma estátua na Índia de Joseph Smith de bronze. Eu nem sei qual a altura da estátua, né? Mas existe uma estátua lá desse santo Smith lá em um templo indiano, né? E entre essas estátuas, Joseph Smith está lá colocado. Gente, o rapaz é danado, esse Joseph Smith. Eu vou entrar agora no trecho de um discurso de Orson Wright. Ele era um apóstolo na época. Ele fez esse discurso, ou proferiu ele em Salt Lake, no tabernáculo, em 18 de março de 1855. E vamos ver o que é que Orson Wright fala aqui em seu discurso. Você encontra esse discurso no Jornal dos Discursos, no volume 2, na página 210. Eu vou ver se eu consigo colocar a imagem, tá bom, do trecho do discurso e deixar o link à vista aí, visível, para que você possa anotar e depois conferir pessoalmente. Olha só o que diz Orson Wright. Descobri que alguns jornais orientais me representam como um grande blasfemador. Por que será, né? Porque eu disse em minha palestra sobre casamento, em nossa última conferência, que Jesus se casou em Caná da Galileia, que Maria, Marta e outras foram suas esposas e que ele gerou filhos. Gente, que situação, né? Ele não quer ser chamado de blasfemador. O que é que ele está afirmando aqui no discurso? Ele afirma que aquela passagem bíblica onde houve o primeiro milagre de Jesus, para começar, ele está dizendo que ali era o casamento do próprio Jesus. Só que, além disso, ele afirma que Jesus ali ele se casou com uma multidão de mulheres, né? Porque ele se casou ali com Maria, Marta, são as duas protagonistas, né? Onde nós vemos bastante, elas são bastante citadas nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. E também Jesus se casou com outras mulheres e também que Jesus gerou filhos. Então aí nós temos a afirmação: Jesus Cristo era polígamo. Então que aquele primeiro milagre, onde a mãe de Jesus pediu para que ele fizesse aquele milagre porque o vinho tinha acabado, na verdade foi o casamento de Jesus. Olha aí, gente, vivendo e aprendendo, hein? E aprender com esses líderes mormons é melhor ainda. Olha só que bacana isso. Então, vamos lá. Jesus se casou, fez o milagre do vinho e, por fim, nós temos aí, não podia deixar de ter, a presença das suas mulheres, ou seja, das suas noivas, Maria e Marta, e outras que foram esposas de Jesus. Caramba! Bom, é muito interessante. Uma coisa interessante que eu lembro nessa situação do casamento era que alguns dos convidados elogiaram o vinho, né? Porque normalmente o melhor vinho é servido no início do evento, né? Ou seja, da cerimônia lá na festa. E o pior vinho vai ficando para o final. E interessante é entender que houve o elogio de que o melhor vinho ficou para o final. E esse melhor vinho foi justamente o vinho do milagre. Agora eu fico me perguntando, já que Jesus ia casar, por que ele podia servir um vinho bom? Ele foi servir um vinho meia boca, né? Um vinho assim, não de tanta qualidade. E só no final, depois que a mãe pediu, foi que ele resolveu fazer o primeiro milagre e fazer o vinho acontecer, né? Esse vinho top. Bom, fica no ar a pergunta, né? Mas o que vem ao caso aqui é essa blasfêmia aqui. Os caras colocam um evento onde Jesus
fez o primeiro milagre como casamento dele, e um casamento polígamo, o que é pior. Ou seja, o cara já se casou com Maria e Marta logo de cara, né? Dá para entender isso. E depois ele se casou com outras mulheres, né? O que fica em aberto é se esse casamento com essas outras, que eram mais anônimas, ocorreram nessa festa, ou se ocorreram em outras cerimônias. Mas como não se tem registro de outras cerimônias, não sei, é bem possível que tenha sido nessa cerimônia. Gente, eu fico imaginando aqui a que ponto chega a imaginação pro mal desse povo, velho. Como é que os caras aproveitam uma situação de um registro de um milagre, e em cima disso eles conseguem inserir a poligamia dentro do contexto. É muito ridículo, mas é muito ridículo mesmo. White, ele, enfim, né? Ele coloca aqui Jesus não como um Cristo crucificado, mas como um Cristo consumador, vamos assim dizer. Porque nesse caso aqui, né, quando Cristo fala para Deus, né, para o Pai, que estava consumado o sacrifício, na verdade, ali Cristo estava consumando ali muita coisa, né, muitos sacrifícios, vamos assim colocar entre aspas, né, muita mulher para dar conta, rapaz. E aí o White, ele coloca Cristo nessa situação, né, ou seja, como um consumador. O que eu tenho a dizer sobre essa colocação nesse discurso desse líder? Isso aí é uma forma, não sei nem como dizer o que seria isso, para legitimar o concubinato. Logo Jesus Cristo, que pôs uma pedra em tudo isso, em toda aquela história do passado ali, mesmo que tudo isso fosse, vamos supor que fosse uma coisa correta, mas Cristo foi lá e cumpriu tudo isso, cumpriu ali, acabou com a lei mosaica, acabou com toda essa baboseira aí. E aí os caras vêm falar que ele mesmo, que disse que veio para cumprir a lei, ele estava quebrando a lei que ele mesmo criou. É muita hipocrisia. Ele coloca aí uma personalidade em Cristo que não existe. Continuando aqui o discurso de Orson Wright, ele continua falando o seguinte: tudo que tenho a dizer em resposta a essa acusação é o seguinte: eles adoram um Salvador que é puro e santo demais para cumprir os mandamentos de seu Pai. Então Jesus, ele não foi puro e santo, porque ele está colocando aqui que o pessoal, né, a sociedade, o povo, as pessoas, eles querem adoram ver um Salvador que é puro e santo demais, gente, para cumprir os mandamentos de seu Pai. Cara, se Jesus, ele não foi santo, ele não foi puro, o que é que foi Jesus? O que é que foi Jesus? Por favor, alguém me responda. E ele continua dizendo: eu adoro alguém que é puro e santo o suficiente para cumprir toda a justiça, não apenas a lei do batismo, mas a lei ainda mais justa e importante de multiplicar e encher a terra. A gente, a cada dia que passa, se surpreende aí com esses discursos desses profetas aí, apóstolos, líderes do mormonismo. Então aqui ele acaba de dizer que Jesus, ele não era puro, mas ele tinha que cumprir o mandamento de multiplicar e encher a terra. Olha aí, é aquele mandamento eterno que vai acontecer com todos que forem exaltados, né? Gente, o que eu vejo aqui nada mais é do que pornografia teológica, porque ele está dizendo que Jesus, ele não é puro, ou seja, ele não é puro e santo. Jesus não foi santo. Nós temos uma visão de que Jesus é puro e santo demais, mas não era assim. Olha só, é isso que ele quer dizer. Caramba, velho. Enquanto White, ele acusava nós que somos cristãos a adorarem um Jesus puro demais, ele preferia um Cristo viril, um Cristo que reproduzisse, pai de filhos, né? Provavelmente muitos filhos, porque ele tinha muitas esposas, convenientemente polígamo, lógico, ele precisaria multiplicar e encher a terra, tinha que dar a contribuição dele, então haja mulher, meu amigo. Caramba, olha aí, inclusive
Eu até tenho uma reportagem de um jornal, até aqui do Brasil, uma matéria de um site que fala sobre justamente isso aí, sobre genealogia, uma matéria de genealogia. Eu vou falar sobre isso depois, onde mostra a fotografia da imagem da matéria. Eu vou trazer essa matéria para vocês, mas mostra claramente que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena e que teve uma filha chamada Sara. Isso está na árvore genealógica de Jesus. Isso da época da matéria. É muito provável que eles já tenham excluído esse arquivo ou esse endereço, né? Eu não sei. Mas como é uma matéria, ela está no ar, eu vou trazer para vocês, a gente vai discutir e falar um pouco sobre isso, né? Mas continuando aqui dentro do assunto, nós vemos que os líderes mormons, eles veem Deus, o Pai e o Filho de Jesus Cristo como galos de terreiro, né? Os caras lá no céu, exaltado, Deus está lá com o seu harém. Jesus Cristo aqui na terra também teve o seu harém. Será que Jesus tem o harém dele lá também? Muito provavelmente. Se até os profetas de hoje do mormonismo já são selados a 2, 3 esposas, né? Você vê homens, pessoas, eu conheço uma pessoa que é selada a 4 mulheres, né? Já tem seu pequeno harém aí formado para quando ele for exaltado. Imagine Jesus, né? Com aquela virilidade, né? Toda aquela energia. Eita, mormonismo. Vamos para frente. Vamos ver aqui o que é que o Orson Pratt, ele, na publicação do livro The Sir, de 1853, o que ele fala? O grande Messias era polígamo. Deus o Pai tinha uma pluralidade de esposas. O Filho seguiu o exemplo de seu pai. Olha aí, então é o que eu estava falando, né? É fato. Então vamos seguir na escadinha. Deus lá dominando, eu acho que ele deve ter uma quantidade de esposas. Depois vem o Filho. Depois os profetas mormons, né, com mais esposas. E depois os membros mormons que forem exaltados, eles vão ter essa quantidade. Eu não sei se vai ser a mesma de Deus, mas se eles são exaltados, eles vão ser deuses, então eles vão ter várias esposas, porque eles vão ter que crescer e multiplicar. E assim vão criar os novos mundos e vão ter como povoar esses mundos aí. É isso mesmo, rapaz. Isso aí você encontra no livro The Sir, volume 1, páginas 172 a 175. Isso que eu acabei de falar, vou deixar a referência aqui, fica muito mais fácil para que a gente possa dar seguimento. Agora eu quero abordar uma citação aqui do Elder Grant, que ele também foi um apóstolo, né? Ele fala sobre a crucificação de Jesus Cristo por conta da poligamia. E ele deixa claro nesse discurso em Salt Lake do dia 12 de julho de 1854 que a crucificação de Cristo ela se baseava na poligamia, porque essa crença de pluralidade de esposas causou justamente a perseguição de Jesus Cristo. Isso você encontra no Jornal do Discurso. O Jornal do Discurso é uma fonte excelente. Você tem a compilação de todos os discursos, mais de um século de discursos aí de presidentes da Igreja Mormon. É fantástico, cara. É fantástico. Eu queria ter mais tempo para poder pesquisar, ler discurso por discurso e me surpreender a cada discurso, porque você se surpreende com a ideia dos caras. Vamos ver o que o Elder Grant ele fala. A principal razão para a explosão de anátemas contra Cristo e seus discípulos causando a crucificação baseou-se evidentemente na poligamia, segundo testemunhos dos filósofos que se destacaram naquela época. A crença na pluralidade de esposas, ou a crença na doutrina da pluralidade de esposas, causou a perseguição de Jesus Cristo e seus seguidores. E olha o que ele fala: quase poderíamos pensar que eles eram mormons. Caramba! Olha aí que interessante como eles começam a fazer uma ligação entre o mormonismo, Jesus Cristo e a bendita pluralidade de esposas, a poligamia. Então Jesus Cristo, quase poderíamos pensar que eles eram mormons. Já pensou, Jesus Cristo era mormon, cara? Que coisa interessante.
Gente, Ah, mas é por isso que a igreja leva o nome dele. Se é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é isso? Então, Jesus Cristo era mórmon. Ah, mas não dá pra ser 100%, né? Então quase que ele chegou a pensar nisso. Caramba, será que Jesus Cristo era mórmon? Você que tá me ouvindo aí, o que você acha disso aí, né? Será que Jesus Cristo era mórmon? Será que Jesus Cristo era polígamo? Com base em tudo que nós aprendemos sobre Jesus. Esse Jesus, cara, esse Jesus que você acredita, que você tem fé, que você é grato pelo sacrifício dele. Esse Jesus que você foi beneficiado pelo seu amor, por ter dado ali, ó, a sua vida por você, por ter chegado ali no Jardim de Getsêmani e expiado todos os pecados da humanidade, inclusive os seus piores pecados. Jesus Cristo, ele sangrou por eles ali. Ele sentiu aquela dor. Gente, então não foi por nada disso a crucificação de Cristo, a perseguição, nada disso, esqueça tudo isso. Cristo, ele foi polígamo, ele deve ter mexido na mulher de muita gente, eu acredito, para poder ter essa perseguição tão implacável, né? Quiçá até do rei, né? Será que ele pegou alguma das mulheres do rei? Eu não sei, cara. Vai saber, né? Eu queria que esse pessoal aí da igreja mórmon pudesse falar um pouco sobre isso. Porque a igreja mórmon escondeu a poligamia de Joseph Smith por séculos, né? E aí quando foi agora na década de 2010, eles assumiram publicamente a poligamia que eles sempre negaram. Então mentiu por mais de um século aí. Aí depois nós vemos os escritos mais antigos da sua doutrina, que Deus era polígamo. Eles negavam de pé junto. Quando foi agora recentemente, o Elder Oaks vai lá e deixa escapulir que Deus, né, tem mais de uma esposa, né? Mães, ele fala sobre mães celestiais, são várias. E aí agora eu tô falando aqui sobre esse discurso. Será que atualmente algum apóstolo ou profeta vai abrir a boca e deixar escapulir alguma coisa referente a isso? Ai, viu? E mormonismo dos meus sonhos. Pois é, o que Grant ele faz, ele reescreve basicamente a história da crucificação de Cristo, né? Não foi aquela questão que envolve o Império Romano, não foi aquela questão que envolve a traição de Judas, não foi a questão da inveja lá dos fariseus, né, que tentava atacar Jesus de tudo quanto era lado. Não foi por nada disso. Por nada disso. Foi o povo que odiava aquele harém de Cristo ali, né? O cara que seguia com multidões de esposas, as mulheres tudo atrás do cara. O bicho era um garanhão mesmo. E Jesus perigoso, hein? Ai, meu pai do céu, que inversão grotesca. Que inversão grotesca, ridículo. Transformar Jesus em um mártir da poligamia, seguindo o mesmo exemplo de Smith. Então aqui a gente vê a inversão temporal. Você volta no tempo ao contrário, né? Jesus está copiando Smith aqui. Gente, que loucura. Joseph Smith e a perseguição que ele teve referente a isso, realmente, ele está comparando Jesus a ele, a toda a merda que Smith ele fez aqui, que não foi só isso. Só falta dizer também que Jesus passou um monte de gente para trás, que Jesus deu golpe financeiro nas pessoas. Só falta dizer aqui que, nossa senhora, Jesus assinou ordens aí, né, para tirar a vida de alguns que perseguiam ele. Só falta dizer tudo isso aí. Falta dizer que Jesus tinha uma milícia e era o general. Meu pai do céu. O que mais eles faltam dizer, cara? Oh, meu pai do céu. Deixa eu me recompor aqui, porque às vezes eu fico nervoso em relação a isso. Dá vontade de falar algumas coisas, mas eu fico me contendo, mano. Mas é hilário, de certa forma. Ai, meu pai. Esse vitimismo barato aí de Smith, endossado pelos líderes que vêm a sucedê-lo, é extremamente ridículo. Mas a pergunta é, por que eles precisavam
né? Inventar um Jesus polígamo, né? Então, basicamente eu até falei aqui, comentei sobre isso, mas seria justamente justificar essas dezenas de mulheres, né, dos seus profetas, inclusive alguns adolescentes, outras já casadas, né, e criar um modelo divino, né, que servia para silenciar as críticas que existia da sociedade, inclusive do governo, e convencer os fiéis de que a poligamia era requisito para a salvação. E nós sabemos que isso foi colocado. Se você assiste um filme chamado Setembro Negro, que fala sobre o massacre das Montanhas Melos, você vai ver no contexto do filme que fala justamente sobre isso, né? O cara tinha que ter pelo menos 3 esposas. Então é bem ridículo demais. Não vou me prolongar a respeito do filme, porque o filme é tema de um episódio, velho. Mas eu vou deixar aí a dica, se você puder assistir Setembro Negro no YouTube, ele tá legendado com legendas em português. Setembro Negro, fica a dica aí. Então aí a questão é essa, né? Se Jesus, que era Jesus, ele precisava de várias mulheres, quem seria o fiel para contestar Joseph Smith? Então, meus amigos e amigas, para finalizar, eu acho que já acabei falando demais aqui. Só queria fazer minhas considerações finais, relatando que isso que nós vemos no mormonismo nunca foi fé. Na verdade, é uma manipulação, é uma engenharia social aí, travestida de religião. Isso nós sabemos que é exatamente isso. O mormonismo do século XIX, ele criou um Cristo à imagem e semelhança do polígamo, controlador e patriarcal Joseph Smith. E a verdade é essa, né? É bem clara. Cristo, com esse harém de mulheres, com essa multidão de esposas, nunca existiu. Isso é sempre mais uma desculpa conveniente para legitimar os abusos cometidos pelos líderes do mormonismo. E eles precisam se esconder atrás de alguma coisa. E é isso. E dessa vez foi Jesus Cristo, o testa de ferro aí, usado para justificar todo esse chorume doutrinário que se resume à Igreja Mórmon. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.